Monopoly é um dos jogos de tabuleiro mais populares da história. Desde que chegou ao mercado em 1935, mais de 250 milhões de cópias foram vendidas, e o jogo foi jogado por mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Mas o quanto você realmente sabe sobre esse jogo mundialmente famoso, de sua história controversa, a regras que você nunca ouviu falar, e um escândalo que abalou o mundo? Prepare suas fichas para esse episódio de Show de Fatos, edição Monopoly. Quem inventou o Monopoly? Uma noite, no final de 1932, um empresário da Filadélfia chamado Charles Todd e sua esposa Olive apresentaram seus amigos Charles e Esther Darrow a um jogo de tabuleiro imobiliário que haviam conhecido recentemente. O jogo não tinha nome e foi passado de amigo para amigo, em vez de vendido em uma caixa. Mas as regras já eram familiares. Jogue os dados, mova com entusiasmo pelo tabuleiro e compre propriedades à medida que avança. Charles Darrow, que estava desempregado na época, gostou tanto do jogo que um dia pediu a Todd uma cópia das regras. Todd nunca as havia escrito antes e também não acreditava que uma versão escrita das regras tivesse existido. Mas ele estava errado. Na verdade, o jogo foi inventado em Washington, D.C., em 1903, por uma mulher ousada e progressiva chamada Elizabeth Lizzie Magie. Mas o legado de Lizzie seria cruelmente apagado por décadas à medida que a glória do Monopoly fosse entregue ao homem que se deparou com o jogo na casa de seu amigo. Antes de continuar com essa história surpreendente e distorcida do Monopoly, por que você não joga os dados e avança direto para o botão curtir? E quando você avançar para se inscrever, você pode coletar um suprimento vitalício de conteúdo alucinante todos os dias. Ou preciso te mandar para a cadeia. Charles Darrow passou a vender os direitos do Monopoly para o Parker Brothers em 1935, que o ajudaram a desenvolver no sucesso estrondoso que é hoje. Darrow ganhou milhões com o jogo e foi lembrado ao longo da história como o inventor do Monopoly. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Quando Elizabeth Magie se sentou para pensar no jogo no início de 1900, ela era uma mulher desconhecida que trabalhava como estenógrafa. Os jogos de tabuleiro estavam se tornando cada vez mais comuns em casas de classe média, e Lizzie queria criar um deles que ensinasse as pessoas sobre imóveis, desigualdade de renda e os sucessos e fracassos da vida. Seu design original incluía todos os elementos do tabuleiro moderno, e ela nomeou sua criação de The Landlord's Game. Ela criou duas versões, um conjunto antimonopolista, em que todos eram recompensados quando a riqueza era criada, e uma versão monopolista, onde o objetivo era criar monopólios e esmagar seus oponentes. Sem que pudesse prever, foram as regras da versão monopólio que ficaram populares mais tarde. Lizzie entrou no escritório de patentes dos Estados Unidos, em 23 de março de 1903, para garantir a sua reivindicação legal ao Landlord's Game, e o publicou pelo menos 2 anos depois. Sua popularidade se espalhou pelas 3 décadas seguintes, e acabou pegando uma comunidade de quackers em Atlantic City, que provavelmente foi como chegou a Darrow. Quando o Monopoly decolou em meados da década de 1930, Parker Brothers comprou os direitos de outros jogos relacionados para preservar o seu território, que incluía The Landlord's Game. Pela patente e outras 2 ideias de jogos, Lizzie teria recebido $500 sem nenhum royalty. Embora ela tenha protestado com raiva que o novo jogo Monopoly não fez menção à sua história, Lizzie desapareceu na obscuridade e morreu viúva, sem filhos, em 1948. Embora tenham sido feitas tentativas de reescrever Lizzie na história dos jogos, a Hasbro ainda minimiza o seu papel, e a sua história do jogo oficial ainda começa em 1934. Um dos últimos empregos de Lizzie foi no escritório de educação dos Estados Unidos, onde seus colegas se lembravam dela como uma datilógrafa idosa que falava sobre inventar jogos. Monopoly ajudou prisioneiros de guerra aliados a escapar durante a Segunda Guerra Mundial. O Monopoly pode ser a causa de muitos atritos na mesa, mas e se eu dissesse que esse pequeno jogo realmente salvou vidas durante a Segunda Guerra Mundial? Durante a guerra, muitos aviadores britânicos foram derrubados no espaço aéreo inimigo e depois mantidos como prisioneiros atrás das linhas inimigas. Mas graças à Convenção de Genebra, a Alemanha permitiu que os grupos humanitários como a Cruz Vermelha distribuíssem pacotes de assistência a esses prisioneiros. Uma das categorias desses pacotes de cuidados foi jogos e passatempos. Você já sabe onde isso vai dar, não é? Os aliados tiraram vantagem militar desse surpreendente ato de empatia, posando como pacotes de cuidados, que enviariam pacotes de assistências aos prisioneiros de guerra. E quando digo pacotes de cuidados, o que realmente quero dizer são kits de fuga clandestinos contendo ferramentas como bússolas, lixas de metal, dinheiro e o mais importante, mapas. Para eliminar as suas chances de descoberta, esses kits foram disfarçados como conjuntos de Monopoly. As bússolas e as lixas foram disfarçadas como peças de jogo. Notas de banco reais foram escondidas abaixo do dinheiro do Monopoly, e os mapas foram escondidos dentro dos próprios tabuleiros. O kit foi desenvolvido pelo MI9, a unidade do serviço secreto britânico responsável pela fuga e evasão, que fabricou com a John Eddington Ltd, fabricante britânico do Monopoly na época. Os soldados capturados foram informados de que os conjuntos de Monopoly de edição especial teriam um ponto vermelho no espaço, de estacionamento gratuito, algo que parecia um simples erro de impressão para um olho destreinado. Uma vez que eles obtiveram as peças do jogo,
Eles foram instruídos a destruir os jogos. Historiadores britânicos agora estimam que os tabuleiros secretos do Monopoly podem ter ajudado milhares de soldados capturados a escapar. Será que aquela carta sair da prisão funciona? Qual é a história por trás das peças do Monopoly? Alguns aspectos mais reconhecíveis do Monopoly são sua mistura eclética de peças de jogo. Muitos vieram e se foram ao longo dos anos, com antigos favoritos sendo substituídos por alguns novos questionáveis. Quando o Monopoly foi apresentado ao mundo pela primeira vez em 1935, havia apenas 6 peças de jogo: a cartola, o dedal, o ferro, a bota, o encoraçado e o canhão. Mas qual é a história por trás dessas peças estranhas? Originalmente, Charles Darrow, você sabe, o cara que roubou a ideia da pobre Elizabeth Maggie, imaginou jogadores usando pequenos itens de suas casas como peças de jogo. Mas foi só quando sua sobrinha sugeriu que as peças poderiam ser berloques de uma pulseira feminina que as peças icônicas nasceram. À medida que novas versões do jogo foram lançadas, também foram lançadas novas peças. Em 1935 a 36, o carro de corrida, a bolsa, o cavalo de balanço e a lanterna foram adicionados, sendo o carro de corrida a única peça sobrevivente até hoje. Depois de 1950, o cão Scott e o carrinho de mão foram adicionados à lista, ao lado de mais algumas peças sucateadas. E em 2017, a Hasbro sacudiu as coisas de novo, quando permitiu que os jogadores votassem em 3 das peças originais em favor de 50 novos designs. Eventualmente, foi o fiel dedal, a bota e o carrinho de mão que partiram para outra, enquanto o patinho de borracha, o pinguim e o T-Rex foram adicionados. Pelo menos não foi aquele tosco jogo da velha. Não se sabe se Darrow deu à sobrinha um cheque suculento por pensar em uma das partes mais importantes do jogo, mas considerando que o jogo em si também não foi ideia dele, duvido que ela ganhou um centavo. Quem é o Sr. Monopoly? Além do cara da lata de Pringles, o Sr. Monopoly é um dos personagens de bigode mais icônicos da cultura popular. Mas quem é esse cara? Em primeiro lugar, o primeiro nome dele é Mr. Monopoly. Quando o personagem foi criado pela primeira vez, durante a década de 1930, durante a Depressão, ele foi nomeado o Tio Rico Pennybags. E quando a Parker Brothers foi abordada pela primeira vez por Darrow, eles originalmente rejeitaram o Monopoly, com base em 52 erros fundamentais. Mas Darrow não foi dissuadido. Ele imprimiu 5.000 cópias do jogo de tabuleiro e continuou a vendê-lo de forma independente na rua, com o Tio Rico Pennybags como seu mascote. Quando a Parker Brothers entrou no jogo, o personagem já era conhecido o suficiente para liderar outros jogos de tabuleiro da empresa. Em 1940, ele se tornou a estrela de um jogo chamado Dig, e em 1946, ele liderou o jogo homônimo, Rich Uncle. Também foi dito que o Sr. Monopoly foi possivelmente inspirado por J.P. Morgan, um poderoso banqueiro que ajudou a financiar a construção de ferrovias e organizou várias grandes corporações, incluindo a General Electric. A identidade do designer do personagem, o artista Dan Fox, era desconhecida até 2013, quando um ex-executivo da Parker Brothers, chamado Philip Urbanes, foi contatado por um dos netos de Fox. E o Sr. Monopoly também não é o único personagem do jogo. O oficial Mallory é o oficial encarregado da prisão, e Jake the Jailbird é o cara atrás das grades. Quem diria? O Monopoly do McDonald's já causou um escândalo épico. Em 1987, o McDonald's lançou uma nova e exclusiva promoção de vendas que logo seria muito celebrada nas próximas décadas. O McDonald's Monopoly. Qualquer pessoa que frequenta a rede de fast food quando a promoção está ativa sabe que é essencialmente um grande sorteio. Existem 2 maneiras de ganhar. Primeiro, com pequenos tokens que às vezes oferecem itens de menu gratuitos ou coletando conjuntos de propriedades. Assim como no jogo de verdade, que oferecem grandes prêmios como dinheiro, novas tecnologias e até férias com despesas pagas. Além do fato de incentivar o consumo de alguns dos alimentos mais insalubres do mundo, tudo parece um pouco de diversão saudável, não é mesmo? Bem, diversão não é exatamente a palavra que muitas pessoas usariam para descrever o escândalo que aconteceu em 2001, quando um homem enganou o Monopoly do McDonald's com 24 milhões de dólares. Por 12 anos, quase ninguém ganhou prêmios legítimos do jogo Monopoly. Em vez disso, quase todos os vencedores estavam de alguma forma ligados a um homem que roubava secretamente as fichas de prêmio mais valiosas, Jerome P. Jacobson. Veja bem, o McDonald's distribuía alguns tokens raros que diziam vencedor instantâneo, que não exigem que os participantes tenham um conjunto completo de peças do jogo. Esses são os tokens que foram guardados com mais cuidado pela equipe de segurança da empresa. Uma equipe de segurança que incluía um tal de Jerome P. Jacobson. No início, ele era um oficial de segurança e até inspecionava os sapatos dos trabalhadores para ter certeza que não estavam roubando na empresa. Mas as coisas logo mudaram. A certa altura, o McDonald's reorganizou a distribuição dos tokens de prêmios para priorizar os Estados Unidos
Unidos sobre o Canadá. Quando Jacobson viu o que eles estavam fazendo, percebeu como seria fácil colocar as mãos nas fichas vencedoras. A essa altura, ele havia sido promovido a chefe de segurança, o que significa que seu trabalho era transportar os tokens vencedores e colocá-los pessoalmente na linha da fábrica de embalagens. Jacobson recebeu um pacote que foi enviado acidentalmente a ele, de um fornecedor de Hong Kong, contendo um conjunto de selos anti-adulteração que iriam lhe permitir trocar os tokens vencedores. Por estar sempre acompanhado por outro membro da segurança em suas viagens, ele se esgueirava para o banheiro, fazia a troca e embolsava seus prêmios. Ele sabia que não poderia reivindicá-los, isso seria muito suspeito. Então, ele os vendeu para amigos distantes e pegou um pouco dos ganhos. Entre 1995 e 2000, ele ganhou a seus associados 24 milhões em prêmios roubados. Tendo roubado alguns registros que provam que a mudança no Canadá havia acontecido, Jacobson percebeu que sua posição na empresa estava segura. Mas então, ele se tornou um Robin Hood completo com seu poder recém-descoberto. Certa manhã, a equipe do St. Jude's Children's Research Hospital, no Tennessee, ficou estupefata quando recebeu um envelope anônimo contendo um token Monopoly de $1 milhão. Apesar de uma investigação completa, ninguém conseguiu descobrir de onde veio o envelope. Jacobson achava que estava limpo, até que vários anos de prêmios roubados finalmente levaram os chefes do McDonald's a colocar o FBI na jogada. Eventualmente, um dos co-conspiradores de Jacobson fez uma denúncia anônima, e seu rastro de fraude magistral foi descoberto. Descobriu que Jacobson também havia envolvido membros da máfia Colombo para participar do esquema, e numa armação maciça, o FBI indiciou mais de 20 pessoas envolvidas. Jacobson foi preso, na vida real e não no jogo, em 10 de setembro de 2001. Nem todos os seus cúmplices enfrentaram pena de prisão. Alguns foram simplesmente obrigados a reembolsar os seus ganhos, $50 mil por mês pelo resto de suas vidas. Mas mesmo com esse acordo, o McDonald's não esperava que todo o dinheiro roubado fosse devolvido a eles. O verdadeiro ladrão foi desmascarado. Quem é o melhor jogador de Monopoly do mundo? Acredite ou não, o Monopoly pode ser considerado um esporte de verdade, e assim como os esportes, existem campeonatos. Ao todo, 14 campeonatos mundiais de Monopoly foram realizados, com o mais recente em Macau, na Itália, em 8 de setembro de 2015. Ao longo dos anos, regras adicionais para a jogabilidade do torneio foram adicionadas para explicar as ambiguidades no livro de regras oficial. Houve 14 campeões diferentes em todo o mundo, desde que o primeiro torneio foi realizado em Catskills, Nova York, em 1973. Mas o atual campeão é da Itália. Após 10 horas de compras de imóveis e pagamento de aluguel, Niccolo Falcone, de Veneza, derrotou 27 outros jogadores competitivos do Monopoly para sair triunfante. O grande prêmio foi de $20.580, o que pode parecer um valor aleatório, mas na verdade é o equivalente total do banco em um jogo padrão de Monopoly. Niccolo é um comediante de 34 anos que conseguiu nocautear o atual campeão, Bjorn Halvard Knapskog, o representante dos Estados Unidos, Brian Valentine, e o grande campeão do Japão, Tsutomu Doita, para ganhar o título. Mas qual é o seu segredo? A estratégia de Niccolo para vencer o torneio foi comprar todas as ferrovias, mas ele também reconhece a importância de usar a prisão como um espaço seguro na segunda metade do jogo. Até o próximo campeonato mundial acontecer, esse engraçado homem italiano pode dizer com orgulho que ele é o melhor jogador de Monopoly do mundo. E você, o que acha desse título de Niccolo Falcone? Você acha que é possível ser o melhor jogador de Monopoly do mundo? Ou tudo se resume à boa e velha sorte? Conta aí nos comentários abaixo. E por que não compartilhar algumas de suas estratégias vencedoras, se você estiver disposto a revelar elas, é claro. O que realmente deveria acontecer quando você para em estacionamento gratuito? As regras do Monopoly sempre estiveram em debate. Não importa o quanto você tente jogar de acordo com as regras, sempre vai haver alguém que afirma que você está jogando errado. Mas um dos tópicos mais debatidos é o seguinte: o que exatamente deve acontecer quando você para em estacionamento gratuito? Bem, de acordo com a cópia das regras inserida em todas as cópias do Monopoly já vendidas, estacionamento gratuito não faz nada. Apesar de ser um mero espaço para sua peça de jogo descansar enquanto você conta o seu dinheiro, a Hasbro também afirmou que recebe centenas de ligações de clientes confusos, pedindo esclarecimentos todos os anos. Como resultado, a empresa decidiu realizar um estudo com jogadores de Monopoly, o que os ajudou a descobrir que chocantes 68% dos entrevistados admitiram que nunca leram as regras. Você pode imaginar algo tão ridículo? Eu, pessoalmente, adoro uma boa leitura de um livro de instruções fascinante todas as noites. Além do mais, eles descobriram que 30% das pessoas apenas criaram suas próprias regras. Essa descoberta inspirou a Hasbro a incluir um novo conjunto de chamadas regras da casa no jogo. Uma das mais populares dessas regras é que cada dólar de imposto e multa vai para o centro do tabuleiro e é então dada a qualquer jogador que chegar ao estacionamento gratuito. Isso que é um bônus.
Você provavelmente está jogando Monopoly errado. A regra do estacionamento gratuito não é a única que certamente vai deixar a sua mente torcendo. Depois de décadas de pessoas simplesmente ignorando o livro de regras, é provável que você não saiba muito quando se trata de como o jogo deve ser jogado. Na verdade, de acordo com um post viral de 2005 de Johnny Nexus, basicamente todo mundo está jogando o jogo errado, o que deixa ele muito mais longo do que o necessário. De acordo com a Nexus, o maior erro é que sempre que alguém chega a uma propriedade e não opta por comprá-la, a maioria das pessoas simplesmente passa para o próximo turno do jogador. O que você realmente deve fazer, de acordo com o livro de regras oficial, é leiloar a propriedade sem dono pelo maior lance. Isso não apenas incentiva mais interação entre os jogadores, em vez de apenas esperar até a sua vez, mas também acelera o jogo um pouco. A razão pela qual a regra pode ter caído em desuso ao longo dos anos é que pode encorajar mais confrontos familiares. Afinal, o Monopoly é competitivo o suficiente sem arriscar um leilão acirrado toda vez que alguém joga os dados. E essa não é a única regra que pode ter escapado do seu radar. Você sabia que ao parar na cadeia, ainda pode comprar e vender imóveis? Sim, cair na cadeia não impede você de ganhar dinheiro, e não é bem um retrocesso para um jogador rico o suficiente, um pouco como na vida real. Como vencer no Monopoly em 21 segundos. O Monopoly tem uma notória reputação de durar uma eternidade, mas e se eu te dissesse que você pode ganhar tudo em apenas 21 segundos? De acordo com Daniel J. Myers, o professor de Sociologia da Universidade de Notre Dame, o jogo do Monopólio mais curto possível entre dois jogadores requer apenas 4 turnos, 9 jogadas de dados e 21 segundos. Resumindo, um jogador se move pelo tabuleiro muito rápido para comprar a Boardwalk e o Park Place, e coloca casas neles. Enquanto isso, o outro jogador acaba sacando uma carta de sorte, que os envia para a Boardwalk, e eles não têm dinheiro suficiente para pagar o aluguel das 3 casas. Assim, o jogo termina. Agora, não me interpretem mal, essa jogada em particular é incrivelmente difícil de fazer. Na verdade, Josh Whitford, professor assistente de Sociologia na Universidade de Columbia, estima que isso aconteceria apenas uma vez, a cada 253 trilhões 899 bilhões e 891 milhões 671 mil e 40 jogos. Quem teria todo esse tempo para jogar Monopoly tantas vezes? Mas Myers e seu filho dedicaram uma quantidade significativa de tempo para descobrir como jogar o jogo de Monopólio mais rápido de todos os tempos, e estão confiantes de que essa é a resposta. Acho que vou acreditar neles. Ir pra cadeia é na verdade uma boa ideia. Aqui está outra verdade chocante do Monopólio, que vai fazer você questionar a sua estratégia atual. Ir pra cadeia pode ser apenas uma jogada vencedora. A prisão é um dos espaços mais evitados em um tabuleiro, e quando você acaba lá, é provável que vai se sentir ansioso para voltar de novo. Mas de acordo com Natalie Fitzsimons, campeã de Monopoly do Reino Unido, passar mais tempo na prisão pode ser a chave para o sucesso. Proveniente da Irlanda, a jovem de 26 anos ficou em 6º lugar no mundo quando derrotou seu marido e outros 3 pelo título de campeonato do Reino Unido e da Irlanda em 2015. Quando o jogo está apenas começando, Fitzsimons concorda que é melhor tentar sair da prisão o mais rápido possível. Afinal, você não quer perder a oportunidade de comprar uma propriedade enquanto ela ainda está disponível. Mas na segunda metade do jogo, quando todos os quadrados de propriedades desapareceram, não há vergonha em se esconder atrás das grades. Enquanto você espera pacientemente que o bom e velho oficial Mallory liberte você, você ainda pode coletar sem ter que gastar depois de parar em uma propriedade cara. Pode não ser a maneira mais emocionante de vencer, mas de acordo com Fitzsimons, pode ser ainda mais eficaz. Quanto tempo durou o jogo de Monopoly mais longo do mundo? Vamos ser sinceros, Monopoly muitas vezes parece que pode durar para sempre, mas quando você chega ao fim, o sol se põe e você mal consegue se lembrar por que decidiu começar a jogar. Você pode sentir que já jogou o jogo Monopoly mais demorado de todos os tempos, mas o jogo mais longo já registrado na história, de acordo com a Hasbro, durou um total de 70 dias seguidos, se arrastando por imensas 1.680 horas. Não há nenhum detalhe sobre onde ou quando o jogo foi jogado, ou quem até participou, mas acho que é seguro assumir que eles não eram nada mais do que uma pilha de cinzas flamejantes em suas cadeiras no final. Não consigo imaginar alguém querendo tentar bater esse recorde, mas é claro que muitas pessoas tentaram. Em Scranton, Filadélfia, em 13 de março de 1975, os amigos de David Moniz, Laszlo Farkas e Mike Dux e Al Henderson sentaram-se para um jogo de Monopólio que durou 54 horas seguidas. É isso mesmo, eles jogaram o dia todo e a noite toda, até que finalmente pararam em 15 de março. A única regra que eles adicionaram foi o empréstimo ilimitado do banco para garantir que ninguém falisse por completo durante o jogo. Um oficial, Bernardine Yencho, esteve presente para testemunhar o evento, e um formulário designado foi assinado por testemunhas a cada hora do jogo. As piadas sobre a natureza demorada do Monopoly duraram tanto tempo que em 2019, a Hasbro decidiu trollar lançando uma versão do jogo mais longo de todos os tempos. Você teria coragem de jogar?
Qual é o conjunto de Monopoly mais caro do mundo? O Monopoly não é conhecido por custar muito dinheiro, mas com mais de 1000 variações de jogo, os preços mundiais variam bastante. Você pode pensar que está ostentando, comprando a mais nova edição temática, mas como soa um conjunto que vale mais de 2 milhões de dólares? Com um preço como esse, é provável que você esteja pensando, caramba, deve ser feito de ouro maciço ou algo assim, e você estaria certo. Este incrível conjunto de Monopoly único foi criado em 1978 pelo mundialmente famoso joalheiro Sidney Mobell, com sede em São Francisco. O tabuleiro em si é feito de ouro de 23 quilates, enquanto rubis e safiras cobrem as chaminés das casas e hotéis de ouro maciço, e os dados têm 42 diamantes lapidados. Todas as coisas consideradas, eu não ficaria surpreso se você também brincasse com notas de banco de verdade, mas elas são apenas papel dourado. Quando Mobell criou o tabuleiro, o preço por 30 gramas de ouro custava entre 360 e 460 dólares, mas hoje em dia, o preço do ouro por 30 gramas chegou a 1.800 dólares. A única vez que esse jogo foi disputado foi em um confronto entre o próprio Mobell e o ex-primeiro-ministro britânico Edward Heath. Quando o tabuleiro foi comprado por Londres, Mobell foi cercado por guardas armados. O conjunto é de propriedade do Smithsonian e nunca foi colocado à venda, o que é uma pena. Imagine a satisfação de revirar essa coisa com raiva. E você, tem alguma ideia interessante para compartilhar sobre o Monopoly? Vá em frente e deixe seu comentário. E assim que terminar, por que não conferir um dos episódios anteriores do Show de Fatos para a sua dose de curiosidades? Muito obrigado por assistir. Até a próxima!